Gente, boa noite, Deus abençoe. Hoje a gente vai dar mais um passo na nossa jornada de capacitação, e esse ano essa abordagem ela vai fazer ainda mais sentido, né, porque a nossa igreja está alinhando esse foco. Não significa que nós não tínhamos antes, significa que agora se tornou tudo ou nada. Missões para a gente se tornou, de fato, aquilo que é para Jesus, intensamente. É tudo ou nada. Ou morremos pela missão, ou não temos pelo que viver. E é por isso que toda a nossa força, toda a nossa energia, toda a nossa atenção está se voltando para isso. E os irmãos são peça fundamental nesse processo de discipulado, de ensino, para formar outros discipuladores. Não é somente fazer discípulos, mas é formar discipuladores. Formar discípulos que formam discípulos, não é? Então, esse é o nosso objetivo. Então, nós temos visto nos últimos domingos, inclusive, que nós temos uma visão. O que nós vemos quando nós olhamos para aquilo que Deus está chamando a gente para fazer? O que nós vemos quando nós olhamos para Marabá? Você pode ler comigo? Vamos lá? Uma cidade iluminada por discípulos. Não é pela companhia de energia, não é pelas lâmpadas de LED que a gente tem aí espalhadas pela cidade, não é pela luz que tem nas casas, mas é por discípulos de Jesus. Essa é a luz que faz a verdadeira diferença. E para que isso aconteça de verdade, para que isso se realize, porque ao olhar hoje para a cidade, a gente vê ela iluminada por discípulos? Não. Faltam muitos discípulos, há muitos lugares de escuridão ainda. Mas para que isso se torne uma realidade, nós precisamos cumprir uma missão. Como que nós vamos cumprir essa visão? Através dessa missão. Vamos ler a missão que a gente tem? Vamos lá? Formar aos espaços de vida, levar a luz de Jesus onde quer que haja pessoas. Então, nós temos um objetivo, nós temos uma forma de alcançá-lo, que é exatamente o que Jesus nos mandou fazer. Ide e façam discípulos. E é isso que a gente está fazendo aqui. Estamos nos preparando para formar discípulos. E esse material que nós temos, ele diz exatamente esse objetivo, né? Ele deixa claro esse objetivo. Tem uma prancheta aqui, posso pegar essa prancheta aqui, que fica mais perto aqui de mim? Ok. Ele tem esse objetivo, promover o crescimento espiritual. Então, qual é o nosso papel como professores, como mestres, como discipuladores que somos? É o meu papel, o seu papel e de cada um. Aqui nós não estamos falando de um chamado especial para dar aula, não é um chamado especial para ser um mestre. Ser um discipulador é um dom que todo crente recebe pelo poder do Espírito Santo, porque Jesus disse para os seus discípulos: ide e façam discípulos. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso porquê, esse é o nosso motivo. Então, fazer discípulos tem a ver com o nosso DNA cristão. Então, o que é o discipulado? É um ensino missional. A gente ensina com uma finalidade, não é para que a gente tenha crentes, sabedores de tudo na igreja. Não é para que a gente tenha irmãos e irmãs PhDs, que leem a Bíblia no original, no hebraico, no grego, sabe, que citam as passagens de cor. Olha, irmãos, mais do que qualquer coisa que a gente possa saber, a missão, o discipulado vem muito na frente. Vem muito na frente. O Evangelho chegou até nós, não é porque homens e mulheres tinham muito mais dons do que a gente, não é porque eles tinham muito mais recursos do que a gente, mas simplesmente porque eles atenderam e entenderam esse chamado de fazer discípulos. Então, é o nosso papel. O que acontece? Deus está em missão. O próprio Deus, Ele enviou o seu Filho Jesus.
E Jesus enviou a sua igreja para continuar a sua missão. Jesus desceu dos céus, veio à terra como um de nós, e estando aqui, ele disse aos seus discípulos: agora vocês vão continuar. Tanto é que ele deu o próprio Espírito dele, o Espírito que é um com ele desde a eternidade, o Espírito Santo que desceu sobre ele no batismo, o Espírito Santo que o ungiu para cumprir seu ministério, o Espírito Santo que o ressuscitou dos mortos. Esse mesmo Espírito é o que habita em cada um de nós, crentes. Fomos ungidos com esse mesmo Espírito, com esse mesmo poder, porque nós temos a mesma missão de Jesus. E isso faz toda a diferença. Nós fomos enviados. Porque a igreja, a luz do Evangelho, está aqui no quilômetro 7, está aqui em Marabá, porque nós temos essa missão. E nós aprendemos com Jesus que esse movimento de vir se manifestar significa que nós também precisamos levar o ensino, o discipulado à vida comum. A gente precisa sair das fronteiras do que acontece somente dentro das salas da igreja, do espaço da igreja. Isso precisa se tornar algo normal no dia a dia e precisa ser algo também intencional. Jesus saiu pregando, saiu alcançando as pessoas, mas o que ele fazia com maior intensidade e intencionalidade no ministério dele era formar discípulos. Ele estava sempre conversando com os 12, ele estava sempre conversando com os seus discípulos, ele estava sempre falando com Pedro, com Tiago, com João, que eram os mais próximos dele, estava discipulando. Isso significa que nós também precisamos abraçar essa mesma missão de Jesus. E o terceiro parágrafo aí, você vai encontrar um dos versos mais lindos que Jesus disse a nosso respeito e para nós, antes de ser crucificado, lá em João 15,16, ele disse: eu os escolhi e os designei para que vão e deem o quê? E fruto que permaneça. E o que são frutos? O que são frutos, meus queridos? Sinais visíveis de quê? Me ajudem aí, sinais visíveis de quê? De um resultado, sinais visíveis de alguém que alcançou um nível em que ele começa a produzir. É um nível de, você pode anotar aí, maturidade. Alcançou um nível de maturidade. Quando uma planta está no tempo oportuno dela, ela recebeu tudo o que precisava, ela cresceu, desenvolveu. Como que você sabe que ela está madura? Pelo tamanho? Pela altura? Pela largura? Pela profundidade? Não, ela começou a dar fruto. Está saudável, está madura. Está no tempo da maturidade. Não tem a ver com o tempo, 1 mês, 2 meses, 1 ano. Tem planta que leva 20 anos, tem planta que com meses já começa a produzir. Isso significa maturidade. Portanto, o que a gente faz? A gente entende que na vida cristã nós também produzimos frutos. E esses frutos correspondem à nossa maturidade. Nós vamos nos aprofundar um pouco mais nisso daqui. Então, o discipulado, que significa o quê? É um ensino, que a gente falou antes. O discipulado, que é um ensino missional, você pode anotar aí, deve, além de fornecer recursos e informações, acompanhar o desenvolvimento através dos frutos. Então, nós, discipuladores, acompanhamos o crescimento das pessoas como? O tempo que passa na igreja. Acompanhamos o crescimento das pessoas como? Com a obediência delas ao que a gente fala para elas, a quantidade de vezes que ela leu a Bíblia, quantidade de versículos que ela posta no Instagram. Como que a gente vê
o nível de crescimento de uma pessoa. Como que você vai poder hoje sair daqui, analisar, averiguar o seu crescimento, o seu nível de maturidade? Você vai ver, é exatamente através dos frutos. Como discipular? Como fazer parte de um discipulado intencional, missional? É levar a pessoa de um lugar para o outro, acompanhando os sinais, verificando quais são os frutos que ela produz. Entendido até aqui? Ok? Simples. Esse é o objetivo. A partir disso, tendo consciência de que nós fazemos parte de um ensino missional, ensino com uma intenção, nós vamos, a partir de hoje, começar a cuidar, avaliando as pessoas, avaliando o que elas estão produzindo, para que a gente identifique o que elas precisam para a próxima etapa, certo? E o primeiro fruto que a gente vai ver, as pessoas produzindo, que são frutos visíveis na sua vida, qual que você acha que é? Gálatas 5, 22, 23. Fruto do Espírito. O fruto do Espírito é, amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, contra essas coisas não há lei. Esse é o domínio, é o fruto do Espírito. Esse é o primeiro ponto. Então você pode anotar aí, qual é o primeiro fruto que a gente vai ver os discípulos produzindo? São frutos do caráter. Frutos do caráter. Frutos da identidade cristã. São frutos ou fruto que expressam o próprio caráter de Jesus, o próprio caráter do Senhor Jesus. Deixa eu pegar esse púlpito aqui. São frutos que vão trazer essa identidade de Jesus e expressá-la na vida da pessoa. Irmãos, aqui existe um ponto muito importante. Esse é o primeiro passo da vida cristã. O que você precisa avaliar primeiro na vida dessa pessoa? Olha, o fruto do Espírito. Ela está apresentando amor, ela está apresentando realmente paz, bondade, benignidade. É uma pessoa que está desenvolvendo a fé. Esse é um fruto fundamental. Se a gente quer discipular as pessoas e quer cumprir a nossa missão, a nossa responsabilidade é ficar de olho nesse fruto. Porque esse é o primeiro sinal de que há maturidade cristã na vida dessa pessoa. E aqui, esse fruto, ele reflete o que de Jesus? O próprio caráter. Escreva aí. Reflete o próprio caráter de Cristo. Nós nos tornamos semelhantes a Jesus. Não significa que a gente está esperando pessoas perfeitas como Jesus, mas a gente está esperando pessoas que querem se parecer com Jesus. Nossa primeira preocupação é exatamente essa: avaliar os frutos do caráter, que é o próprio caráter de Cristo. E ele só é possível de forma integral com o quê? O caráter de Cristo só é possível com o quê, gente? Com o quê? Eu ouvi alguém soprando alguma coisa. Timidamente. Timidamente, é verdade, Espírito Santo é verdade. Mas aqui a gente ignora um fator que a gente precisa estar mais atento. Porque a gente muitas das vezes trabalha para tentar desenvolver esse fruto sem o pré-requisito, que é esse aqui. Cadê? Que é o quê? Novo nascimento. A gente quer que pessoas que não se converteram apresentem e produzam o fruto do Espírito. É impossível. É impossível. O novo nascimento é o requisito para que esse fruto
apareça na vida das pessoas. E, meu querido, minha querida, não adianta você tentar levar a pessoa a ter essa manifestação, a ter esse nível de maturidade, sem o novo nascimento. Se essa pessoa não nasceu de novo, vou dizer, é perder tempo você tentar fazer ela amar, ter fé, ser bondosa, sem a intervenção da graça de Jesus para fazer a gente nascer de novo, não vai funcionar. E aqui é uma atenção que a gente precisa ter, porque há muitas pessoas que se assentam nos bancos da igreja que não nasceram de novo, e às vezes nós queremos contar com elas para fazer algo que elas não têm habilidade para fazer. Não estou dizendo de dons, elas não nasceram de novo. Tome cuidado com isso. Isso é muito sério. Nem todos que fazem parte da membresia da igreja são pessoas que nasceram de novo. Agora, não significa que todos aqueles que nasceram de novo são pessoas perfeitas e que já têm isso aqui pleno na vida delas. Pelo contrário. O que eu estou dizendo é que quem nasceu de novo é que pode produzir esse fruto do caráter. E ele não é algo espontâneo, é algo que precisa ser incentivado. Então, o que você vai fazer para trabalhar nesse aspecto aqui? Quando você identifica uma pessoa que ela está nesse início, nessa fase inicial, nas primeiras etapas da sua vida cristã, qual que é a ação? Pode ler aí? Incentivar do quê? Com o exemplo de Jesus e o seu impacto. Ou seja, a gente vai incentivar a pessoa a sempre buscar, olha, você pode ser semelhante a Jesus, você pode desenvolver isso na sua vida, você pode desenvolver o fruto do Espírito, incentivar a pessoa. Olha, você pode, de fato, ver como Jesus é, leia na palavra, medite na palavra, o Espírito vai conduzir você. Não vai acontecer com tempo de igreja, não vai acontecer espontaneamente, isso precisa ser cultivado na vida, e nós precisamos ensinar as pessoas a cultivar isso em suas próprias vidas. A primeira responsabilidade que ela precisa ter é a responsabilidade dela em ouvir a voz de Deus e se parecer cada vez mais com Jesus. Esse é o primeiro passo do discipulado. Vamos orientando as pessoas, incentivando elas a se parecerem com Jesus. E outra coisa que você também precisa fazer como discipulador, e isso aqui é muito importante. Você pode ajudar aí, ler, orientar a sensibilidade à palavra e ao agir do Espírito, através do refino do discernimento espiritual. Deixa eu exemplificar isso aqui para você. Alguém que nasceu de novo é como um bebê. E talvez haja pessoas que nasceram de novo há 30 anos, mas ainda são bebês. Há na Bíblia muitos exemplos disso. O que nos leva ao nível de maturidade? Produzir o fruto do Espírito. E isso não vai acontecer sem que a gente oriente a pessoa a ouvir a voz de Deus, a ser conduzida pelo Espírito Santo, a ser guiada pelo Espírito Santo. E é muito interessante porque existe um termo utilizado para educar as crianças numa área que é muito ignorada, que é a chamada alfabetização emocional. Às vezes a criança fica irritada, às vezes a criança fica inquieta, fica ansiosa, e talvez a grande parte da gente aqui não saiba nem identificar em nós esses sentimentos. A gente não sabe diferenciar quando a gente está ansioso, de quando a gente está com medo, de quando a gente está preocupado, ou quando a gente está nervoso, com raiva. Precisa haver uma alfabetização emocional para identificar as emoções. Perceba que, quando a gente fala do desenvolvimento espiritual, é preciso haver uma alfabetização espiritual. Você conversar com a pessoa e a pessoa dizer, rapaz, eu tive uma ideia. Você teve uma ideia? Eu acho que é o Espírito Santo que está falando com você. Como? É isso que você está ouvindo, meu amigo. Isso é o Espírito Santo falando com você.
Rapaz, eu estava me sentindo mal lá em casa, rapaz, olha, eu fiz tal coisa. Meu amigo, você não sabe, mas isso é o Espírito Santo. Isso é discipulado, gente. Ensinar a pessoa que essa experiência, essa relação que ela tem com Deus e que ela vai desenvolvendo, precisa ser aperfeiçoada a um nível de intimidade onde Deus fala e ela ouve, Deus age e ela sente. A gente precisa ajudar as pessoas a aperfeiçoar, refinar o seu discernimento espiritual. E às vezes é numa conversa, numa palavra, a pessoa fala assim, olha, eu ia falar tal coisa, não falei. Olha, quem sabe não é o Espírito Santo que está conduzindo você nesse negócio aí. Rapaz, mas eu ia entregar um currículo em tal lugar, eu não fui, eu fui para outro lugar. Olha, eu orei a Deus, quem sabe? Certamente, essa pessoa precisa só dessa orientação. Então, essa é uma ação contínua, enquanto a pessoa está nessa fase. Você, como discipulador, você vai observar essa característica, vai observar se essa pessoa está nessa etapa de desenvolver o fruto do Espírito, que é um fruto do caráter. Você vai trabalhar isso com ela, ouvir Deus, discernir Deus. Muito bom trabalhar isso com as crianças, muito bom trabalhar isso com os pequeninos, desde já, como Samuel, ouvir Deus, confessar. Lá em casa, a gente tem o dia da confissão, tem o dia de confessar os pecados. Então, você vai ensinando, né? Ensinando, olha, o que Deus falou com você que você fez errado essa semana? O que você sabe que fez errado? E isso vai levando a gente a uma sensibilidade ao que Deus tem para falar conosco. Isso é o discipulado. E o acompanhamento? O que é que você faz também de uma forma contínua para verificar o nível desse fruto? Qual é a pergunta que está aí que você tem que fazer sempre nas suas aulas? Qual que é? Comece o seu PG, comece seu bate-papo, comece a conversa, comece, em vez de falar graça e paz, você já chega falando, meu irmão, eu estou curioso para saber uma coisa, o que Deus está falando com você? Eu não quero saber o que está acontecendo no BBB, eu não quero saber o que está acontecendo na rede social, eu não quero saber o que Deus está falando com você. Isso é incrível, isso muda tudo, isso faz a pessoa refinar a sua sensibilidade espiritual, a gente leva essa pessoa a produzir o fruto do Espírito. Isso é o discipulado, isso faz com que a pessoa seja aperfeiçoada mesmo e amadureça. Outra pergunta que a gente faz, qual é? Quais mudanças as pessoas percebem? Porque é importante, com certeza, no momento em que ela começa a produzir o fruto do Espírito, que é um fruto do caráter, as pessoas ao redor começam a perceber. E aí não importa o tema que você está abordando dentro da sua aula, não interessa. Estou falando sobre política, estou falando sobre crescimento cristão, sobre fé, falando sobre o Espírito Santo, família, não importa. Se você vê que a pessoa está nesse nível, não é? Você precisa desenvolver essa relação para que essa pergunta tenha um espaço na sua aula, na sua abordagem. Curso sobre a masculinidade, feminilidade, tem que ter isso daqui. Senão você não vai produzir. Se não for uma obra do Espírito, irmãos, não vai funcionar. Nós trabalhamos com o sobrenatural. O que é natural, a gente deixa para o restante. Porque o sobrenatural só a igreja pode fazer, só a gente. Só a igreja pode fazer. O restante, a gente manda para o psicólogo, a gente manda para os médicos, para os aconselhamentos aí fora, mas o que é espiritual é com a gente. E a gente começa a tratar aqui, porque a gente sabe que todo problema humano tem uma origem exatamente no espiritual. E se a pessoa ela se volta para Deus, se a gente começa a perguntar, se a gente começa a instigar, a gente vai ver resultado. Quais mudanças as pessoas então estão percebendo ao lidar com você? E aí, uma avaliação que você pessoalmente precisa ter. Isso aqui é um manual para você poder avaliar, para você acompanhar e discipular as pessoas. Que tipo de avaliação você vai fazer? Você vai se perguntar ao observar essa pessoa. Essa pessoa está mais sensível à voz de Deus e mais rápida para responder, a obedecer, a acatar?
ela está se submetendo a Deus, Deus está falando com ela. O que Deus falou com você? Olha, Deus mandou eu largar o cigarro. Ok, começou a caminhar nessa direção, está respondendo. Deus mandou eu trancar meu perfil. Fez, está respondendo. Olha, a gente está vendo então um fruto, a pessoa está respondendo, está amadurecendo. Há pessoas nesse nível, e esse é o tipo de cuidado que a gente vai oferecer para elas. E o detalhe, pode ser que a gente tenha na nossa sala pessoas com diferentes níveis, e você, usado por Deus, vai poder trabalhar na vida dessas pessoas, algumas mais intensamente, outras de uma forma mais ampla, mais abrangente. Ok? Entenderam aqui? Fruto do caráter é o principal. Nasceu de novo, a gente já coloca no trilho, e isso aqui já começa a ser desenvolvido na vida da pessoa. Alguma pergunta até aqui? Compreendido? Ok? Simples? Não é simples? Organiza a nossa mente, não organiza? Vamos para o próximo, para a gente poder ter mais clareza ainda desses próximos frutos que a gente vai começar a perceber. Próximo fruto são frutos visíveis, né, que a gente está procurando na vida dessas pessoas. E qual é então esse fruto? Colossenses 1:10, você pode abrir aí e ler? Colossenses 1:10. Colossenses 1:10. Lê em voz alta aí. Olha aí, frutificando em toda boa obra. Que fruto é esse então? É o fruto do serviço, anote aí. Fruto do serviço cristão. Nós fomos salvos, isso aqui também está lá em Efésios 2:10. Fomos salvos para as boas obras. Quer ser efetivo no ensino, quer de fato ser efetivo no discipulado, quer levar a pessoa a cumprir a missão, o objetivo, o propósito de vida delas, é isso aqui. Esse passo aqui é fundamental. Avaliar o fruto do, eu escrevi errado, do serviço, está ruim, ficou feio, o fruto do serviço cristão. Esse fruto se manifesta no dia a dia. Irmãos, preste atenção aqui. Às vezes a gente quer que a pessoa manifeste o fruto do serviço fazendo alguma coisa na igreja. Nem sempre. Nem sempre. Esse serviço, essa disposição em servir aos outros, como uma expressão de gratidão e generosidade, não pode ficar restrita à igreja. Essa pessoa precisa ser um funcionário melhor, um patrão melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho. Isso vai se manifestar no dia a dia, porque o serviço cristão é isso, essa generosidade, essa alegria em trabalhar pelo bem do próximo, são as boas obras para as quais nós fomos salvos. E quando a pessoa começa a produzir isso aqui, a gente identifica que ela saiu daqui do caráter cristão, ela já está, não quer dizer que já terminou lá do caráter cristão, não, ela já iniciou no caráter cristão e já começou a crescer no serviço. Quanto tempo depois? Pode ser no mesmo dia, pode ser uma semana depois, alguns pode demorar um pouco mais, mas a gente fica de olho exatamente nesse ponto. Por quê? Há uma preocupação que a gente precisa ter. É fruto do serviço, mas não é fruto do quê? Ativismo. Eu fui salvo por Jesus, anota aí. Eu fui salvo, agora eu vou servir. E a pessoa se embrenha em tudo quanto é coisa. Aí ela vem para cá e vai para lá e faz isso e faz aquilo. E daqui a pouco está o quê? Cansado. Daqui a pouco está o quê? Desanimado da fé. Daqui a pouco não quer nem saber de igreja.
Exatamente porque foi para o ativismo. Irmão, isso aqui não é de Deus. Você acha que você serve a Deus? Eu sirvo a Deus num descanso. Meu irmão, Deus não está pedindo isso de você, não. Você está fazendo isso em seu nome, mas no nome de Jesus, não bota Jesus nessa conta, não, porque isso aí não é para Jesus. O próprio Deus faz aquilo que só Ele faz. E Ele fala: meu filho, faz sua parte, vou confirmar a obra das suas mãos. Vai lá, eu estou com você, mas faz, trabalhe. E esse próprio Deus também descansa, ou descansou. Ou seja, o ativismo é um grande perigo, é um perigo para nós. Expressão de gratidão, servir, sim. Expressão de generosidade, sim. Mas isso não pode jamais ser ponto de ativismo. Se você vir no discipulado isso aqui, você já tem que cortar. Crentes que se envolvem com isso daqui, a estar em tudo, a fazer tudo, isso é preocupante, não é saudável. A gente precisa no discipulado orientar esse ponto. Fruto do serviço mostra que a pessoa desenvolveu um comprometimento em colocar os dons e talentos à disposição do próximo, como Jesus ensinou na parábola do bom samaritano. O próximo é o objetivo, não é somente a igreja, mas a comunidade, a cidade, a família, as pessoas ao redor. Então, qual é a ação? No fruto do caráter, a gente incentiva a pessoa a ouvir Deus, a gente está sempre incentivando ela a estar sensível ao que Deus está falando, e Deus vai falar no filme, Deus vai falar no jogo de futebol, Deus vai falar na palavra, Deus vai falar num bate-papo, num louvor, numa oração, Deus vai falar, e essa pessoa vai desenvolver essa sensibilidade. Mas aqui, qual é a nossa ação? A gente precisa convidar a pessoa para servir junto. Jesus chegou para os discípulos: olha, venham, sigam-me, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. É um convite. Não espere a pessoa se voluntariar. A gente que precisa abrir espaço para que essas pessoas possam servir. Irmãos, e aqui tem uma preocupação: um bom discipulador precisa saber em que ele tem que se meter, o que não tem que se meter, o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer. Se você ficar preso às tarefas, você não vai conseguir cumprir a missão de Jesus, que é discipular. Se você fizer tudo, você não vai ter feito nada. É importante, foque, discipulado. Esses dias alguém falou assim: pastor, a gente podia fazer tal coisa, porque se a gente for comprar é caro, mas se a gente for fazer é baratinho. Eu falei assim: olha, meu irmão, sabe o que é caro para mim? Caro é ver as pessoas morrendo sem ter um discipulador, um marceneiro, um carpinteiro, um soldador, um pedreiro. Isso é barato. Difícil é você ter um obreiro para poder pregar a palavra e fazer discípulo. Então eu não quero gastar o tempo de um obreiro e comparar o tempo de um médico. Um obreiro vale muito mais do que qualquer preço que a gente pague no médico. Então a gente precisa ter foco para fazer aquilo que tem que fazer, porque só assim a gente abre espaço para o discípulo trabalhar com a gente. Só assim a gente abre espaço para que outra pessoa possa fazer algo que você sabe fazer, que você poderia fazer bem e poderia fazer até melhor, mas se você não abrir espaço na sua vida, se você não se limitar e convidar a outra pessoa a participar disso, ela nunca vai desenvolver esse fruto. Irmãos, vou dizer, grande parte das pessoas está estagnada aqui. E detalhe, elas morrem na fé. Porque, como pastor, a minha responsabilidade é desafiar as pessoas, é pilhar as pessoas. Vai, faz, tá, vamos servir. Aí a pessoa fala assim: mas o quê? Onde que eu faço? Joga a bola aqui, pastor. Joga a bola aqui. Cadê? Irmão, toca para mim, toca a bola. E a bola não chega. E o irmão fala assim: eu não nasci para isso, Deus não tem um chamado na minha vida. E a gente aqui sofrendo, precisando, orando, clamando por obreiros.
E os obreiros estão ali, esperando a bola. Só que a bola está no nosso pé, porque nós somos bons no que fazemos. Nós somos bons professores. Nós somos bons nas atividades que a gente faz. Mas o discipulado, que é o ensino missional, exige que a gente dê um passo para trás, abra espaço, como Jesus mesmo fez. Ele poderia ter pregado por toda a Judéia, mas ele primeiro mandou os 12, depois mandou 70. Quem ia pregar melhor, Pedro ou Jesus? Jesus. Mas ele mandou Pedro. Ele mandou você, mandou eu. Entende? O discipulado exige que a gente abra espaço e desafie as pessoas de uma maneira proporcional ao quê? A que eu ia deixar em branco, para a gente poder ficar pensando. Mas eu quero que você grife essa palavra aí, sublinhe. Proporcional ao comprometimento. Sabe qual que é o nosso engano? A gente quer discipular e dar desafio para as pessoas na mesma medida da capacidade. É um erro. Ei, capacidade vem do alto, meu irmão. Capacidade vem do céu. Capacidade Deus vai dar. Agora, comprometimento é aquilo que a pessoa produz em resposta para Deus. Isso não tem preço. Deus pode capacitar, e Ele vai, mas Deus nunca vai dar comprometimento para ninguém. Nunca ore a Deus, Deus me dê mais comprometimento. Ele vai falar, não dou, porque isso é problema seu. E é uma verdade, isso cabe a nós. Então avalie o comprometimento, porque isso mostra o fruto do serviço, das boas obras aparecendo. E outra, é importante, irmãos, que a gente não delegue tarefas. Nunca delegue tarefas propriamente. Delegue desafios. Nós precisamos preparar esse espaço para a aula. Você pode me ajudar? É um desafio. Coloque as cadeiras no lugar, é uma tarefa. Mostre o porquê. Mostre uma razão maior, um motivo maior. Sabe por quê? Quando você aprende a fazer isso, você vai ver aquela pessoa realizando coisas que nem você imaginou que era possível. Porque o Espírito Santo na vida dela vai levar ela a uma criatividade, vai levar ela a respostas, vai levar ela a produzir algo incrível. Pode ter certeza disso. Discipulado tem a ver com isso. Delegue desafios proporcionais ao comprometimento, ao compromisso dela. E finalmente, você precisa dar a essa pessoa orientação quanto aos acertos e os erros. Acertos e erros. Chegue para a pessoa, você fez muito bem, isso foi muito legal, parabéns, isso foi muito bom. Eu preciso que você na próxima observe esse ponto. Faltou um pouquinho, não ficou tão legal, mas Deus está usando você, e isso está sendo incrível. Pode ter certeza, você está crescendo em Deus. Uau! Isso é discipulado, é esse compromisso. Às vezes, falar o que precisa ser consertado, deixa a gente com a cara meio vermelha. Mas você não pode falar o que precisa ser consertado, sem que antes você tenha dito o que precisa ser feito. E você não pode falar o que precisa ser consertado, sem ter um compromisso com essa pessoa, de orientar e guiá-la nesse processo, sem antes apontar os acertos. Isso é discipulado. Qual é o tipo de acompanhamento? Vamos lá. Facinho, irmãos, mastigadinho aqui para a gente. Fácil. O discipulado para a gente poder exercer o ensino missional na nossa aula, no nosso curso, no nosso PGM, não importa. Se você precisar fazer uma planilha, faça uma planilha. Coloque tudo ali direitinho, organizado, para você saber como que você vai lidar com as pessoas ali. Acompanhamento. Pergunte sempre à pessoa, como você percebeu Deus usando a sua vida? Meu irmão, eu preciso organizar o espaço para o nosso encontro, para o nosso PG. Você pode dar uma solução para isso? Pode nos ajudar? Depois você chama e pergunta, como que você percebeu Deus usando a sua vida? Você sentiu que estava fazendo algo que honrou a Deus?
e que edificou as pessoas. Isso faz toda a diferença. Principalmente quando a gente pergunta essa próxima pergunta que está aí. O que as pessoas acharam? Qual foi o impacto na vida das pessoas? Porque às vezes é alguém que você menos esperava, e os outros veem ela na atividade e falam assim: rapaz, legal, hein, cara, você está aí, pô, bacana, hein? Antes, rapaz, olha que legal. Isso é um incentivo. Inclusive, isso nos incentiva a incentivar uns aos outros, a fortalecer. Não ficou tão bom, não tem problema, vai ficar bom daqui umas 10 vezes, vai ficar bem melhor. Vai ficar bem melhor, vai ficar excelente. Mas tudo é um começo. O discipulado, para gerar frutos no caráter, frutos no serviço, sempre levando a pessoa a esse desenvolvimento na fé, percebendo que Deus a está usando. E qual a avaliação que você precisa fazer? Qual é a pergunta que você faz para si mesmo, avaliando essa pessoa? Está mais envolvido no corpo e na comunidade, independente da visibilidade? Independente da visibilidade. É para desenvolver o serviço, não é o fruto do ser visto. Entende? É o fruto do serviço, não do ser visto. É bem diferente. E é aí que você percebe, essa pessoa já está produzindo esse fruto. Você investiu e ela já começa a produzir esse fruto. Ela já vai dar o próximo passo, que com certeza é o máximo, né, o ápice, é o objetivo final. Mas, mais um fruto visível aqui. Vamos então recapitular. O primeiro fruto é o fruto do... E o segundo fruto, fruto do... Serviço. Você escreveu certinho, né? Não fez igual a mim aqui, não é isso? Graças a Deus, está vendo? Muito melhor, já me superaram aí, para a glória de Deus. Na aula que você for dar dessa temática aqui, você vai acertar, sem dúvida alguma. O próximo fruto, o fruto visível que a gente vai ver na vida das pessoas que nós estamos discipulando, essa próxima etapa está lá em Mateus 28, 18 e 19, você pode abrir aí, ou pelo menos recitar, né? Se você decorar pelo menos a primeira parte aí, não tem problema não, vai lá, dá um chute aí. Portanto, e fazei discípulos de todas as nações, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando-os a guardar todas as coisas, né? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? É a grande comissão. E qual é esse fruto? É o fruto da obediência. Irmãos, esse fruto é um fruto maravilhoso. É o terceiro nível que você vê a pessoa produzindo na sua vida cristã. Ela nunca vai chegar aqui sem ter passado pelos demais. E dificilmente ela não vai chegar aqui se passou pelos demais. Se nasceu de novo, se entendeu que foi alvo da graça de Deus, de graça recebesse, de graça dai. Se ela entendeu que ela precisa lavar os pés uns dos outros, meu irmão, esse fruto da obediência, ela vai cumprir, sem dúvida alguma. Esse fruto da obediência se manifesta quando o discípulo alinha sua vida ao que de Jesus? Ao quê? Pode ler. Missão de Jesus. Ele alinha não o domingo dele, não a quarta-feira dele, não a terça-feira dele, não apenas o dia do evangelismo no bar. A vida dele é alinhada com a missão. E você percebe isso porque a pessoa assume a responsabilidade espiritual por outras pessoas. Ela chega para conversar com você, ela está falando, cara, lá no meu trabalho eu estou orando por uma pessoa. Ela chega para conversar, ela fala assim, cara, a nossa cidade está passando por um problema assim, assim, assado, e nós precisamos fazer algo a respeito. Tem crianças, tem pais, olha, na educação, preocupação com pessoas. Isso mostra esse nível de maturidade.
Isso mostra que chegou na fase da maturidade para produzir frutos da obediência. Não se trata apenas de conhecer a missão. Muitos de nós sabem de cor, nós sabemos o que é que precisa ser feito, mas é preciso responder com ações intencionais no dia a dia. Isso é possível, isso é o nosso chamado, esse é o porquê nós estamos aqui como igreja. O ensino promove isso, independente da faixa etária, independente do tema. Nós podemos desafiar as pessoas e devemos desafiá-las a alcançar esse nível aqui de maturidade na fé, fruto de obediência. Então, toda aula que você tiver no próximo ciclo, termine com um desafio. Comece perguntando, antes da aula ali no no aquecimento, vai perguntando o que Deus falou com você, como que Deus está usando a sua vida. Vai perguntando, você vai mapeando, seja intencional. Nós não estamos ali para dar um conteúdo apenas, para fazer com que as pessoas conheçam mais. Olha, guiá-las nesse processo. Discipulado é um ensino com o objetivo de formar discípulos que discipulem outros, discípulos que sejam missionários, que vão levar adiante a palavra do Senhor. Então, é preciso essa intenção e esse esforço, a dedicação. Fruto da obediência, qual é a ação que você vai fazer? Incentivar a identificar alguém em seu círculo relacional e a assumir uma postura intencional de presença, cuidado e testemunho. Olha só essa frase adiante, vamos ler juntos? Vamos juntos, 1, 2, 3 e... Todo precisa estar orando por alguém. Todo discípulo. Aqui é o desafio da obediência. Meu irmão, sem isso, a gente não consegue, não vai conseguir, não vai dar o próximo passo da maturidade cristã, que é o de frutificar. Qual é o acompanhamento que a gente faz? Qual é a pergunta que você vai fazer no seu PG? Qual a pergunta que você vai fazer na escola bíblica, no curso? Qual é? Por quem você tem? De forma intencional. E quais são os passos na fé que você já deu com essa pessoa? Você já disse que está orando por ela? Você já perguntou qual é o problema que ela está passando? Qual é o pedido de oração dela? Isso é muito importante. Quando a pessoa começa a dar esses sinais, você sabe, fruto de obediência. Fruto de obediência. Aí sim, a gente começa a ver resultados. Qual é a avaliação que a gente vai fazer? A pergunta que você vai fazer para si mesmo ao olhar para essa pessoa. As escolhas do dia a dia são direcionadas pela consciência de missão? Essa pessoa, ela agora está decidindo, olha, Deus me mandou, abriu a porta de um emprego, mas eu percebi que eu serei mais útil, Deus abriu a porta do Evangelho para eu pregar em outro lugar, eu vou então trabalhar em outro lugar. Quantas pessoas estão dispostas a isso? Isso é consciência de missão. Alguém que chega para você, olha, eu queria tanto viajar com a minha família, mas Deus falou para eu poder investir num trabalho missionário que está acontecendo em tal lugar. Assumir durante esse ano o projeto de adoção missionária, o plano de adoção missionária. Deus mandou eu consagrar as minhas férias, em vez de eu viajar, eu vou participar de um projeto missionário em tal lugar. É um nível de consciência totalmente diferente. Isso muda a nossa vida. E aqui a gente consegue ver o fruto se manifestando na vida dessa pessoa, e a gente sabe que ela está pronta para discipular outro. Significa que essa pessoa vai levar quanto tempo para chegar nesse nível aqui? Eu não sei. A mulher samaritana foi no mesmo instante. Ela ouviu e ela já saiu dali
para fazer discípulo, já saiu para discipular uma cidade inteira, já saiu para pregar a palavra, para fazer missão. Obediência, ela já foi na hora. Então isso não tem a ver com tempo, tem a ver com maturidade, tem a ver com a intensidade, com a entrega, e é isso que importa. Irmãos, agora eu preciso desafiar cada um de nós aqui a desenvolver o caráter. Nós precisamos de esse discipulado uns com os outros, para a gente desenvolver o caráter uns dos outros. Não significa que o irmão é mau caráter, não, nada disso, mas significa que cada um de nós pode se parecer mais com Jesus, amém? Todos nós precisamos, e se a gente tiver esse cuidado uns com os outros, como mestres, como os professores, como discipuladores, como aqueles que ensinam, a nossa vida vai ser muito, muito melhor, porque eu sei que tem alguém cuidando de mim, eu sei que tem alguém que vai se importar, que vai me falar o que está faltando e que eu preciso produzir. Serviço. Eu sei que a gente precisa fazer o que só a gente pode fazer, mas estar disponível faz diferença. Faz diferença você focar e fazer isso com todo o coração, abrir espaço para que outras pessoas participem, abrir espaço para que outras pessoas possam crescer, possam se desenvolver. Mas nós também precisamos nos colocar à disposição, porque esse é o chamado de cada um de nós. E, sem dúvida alguma, o fruto da obediência: ore por alguém. Sabe, eu tenho desafiado, eu vou dizer aos irmãos o seguinte: eu tenho desafiado durante todo esse mês a igreja para orar por quantas pessoas? Para quê? Qual o dia que ela vai estar aqui que a gente está orando? 31 de dezembro. Uma pessoa, 31 de dezembro. Acho que todo mundo já captou essa mensagem. Mas você sabe que isso talvez não tenha começado na vida da maioria dos irmãos. Vai começar lá no meio do ano. Sabe por quê? Porque elas vão começar a ver os frutos aparecendo. Eu não estou com a expectativa de que todo mundo vai orar por alguém. Eu sei que no dia 31 nós teremos muitas pessoas aqui. Mas eu tenho essa convicção de que isso só vai acontecer depois que os primeiros frutos começarem a aparecer. Depois que o irmão falar assim: olha, eu estava orando por fulano, comecei depois a orar com a pessoa, e depois comecei a fazer o estudo com ela, e ela está aqui. Aí eu: o quê? Assim? É isso que você fez? Eu também posso fazer. Aí nós vamos ver isso se multiplicando na igreja, esse testemunho se multiplicando. Por quê? Porque é a missão. Mas esse passo a passo vai ajudar você a avaliar, a acompanhar, a levar essa pessoa a crescer. Talvez, se você esteja parado em algum desses níveis aqui, olha, você pode contar com tantos irmãos aqui para te ajudar nisso. Pode contar com tantos irmãos para poder te ajudar a chegar no próximo nível. Todos nós temos no que crescer, todos nós temos o que desenvolver. Vamos ler aí esse resumo que está abaixo. O discipulado produz envolvimento, Deus, corpo e missão. Isso que nos leva a desenvolver no discipulado. Isso porque, irmãos, para a gente concluir, como que isso se encaixa nesse processo todo? Nós vemos que as pessoas têm um nível de comprometimento na sua caminhada, na sua vida. Quando a gente olha para o contexto geral, a gente vê que cada um tem um nível de comprometimento. E a nossa igreja vê as pessoas a partir desses níveis aqui. O primeiro deles é o quê? Cidade. O que é cidade? É Marabá. Que nível de compromisso com Jesus a cidade de Marabá tem? Zero. É uma cidade que está escura, está nas trevas, que precisa de discípulos. Mas no momento em que ela vem aqui na igreja, alguém aparece aqui na igreja, ela já se torna o quê? Leal. Fala alto aí, irmão.
Comunidade, ela se torna aqui já comunidade. O que é comunidade? Pessoas ao nosso alcance, que começa a frequentar aqui, que começa a vir no culto, na celebração, começa a ir no PG, começa a participar dos eventos da igreja. E aí, qual é o próximo nível de compromisso da pessoa? É o de congregação. O que é congregação? Ela já é conhecida pela gente, já fez a matrícula em algum curso, já participou de algum treinamento, já está mais ativa, quem sabe está na escola bíblica, e a gente já começou a trabalhar com essa pessoa de uma forma mais pessoal. Quem sabe aquela já se entrega a Jesus, já se converte, mas existe um outro nível que a gente vai chamando a pessoa. Ei, vem para o próximo nível. Qual é o próximo? Comprometido. Comprometido é aquele que está no discipulado intencional, já está fazendo aquele discipulado um a um, já está sendo orientado, já está sendo cuidado, já tem alguém ministrando de Jesus na vida dele, ele já está não só participando do culto, participando da EBD, mas tem alguém cuidando dele, tem alguém ensinando, ministrando. Esse é o comprometido. E do comprometido a gente leva para outro nível de compromisso. Qual que é? Comissionado. Comissionado é aquele que vai ser preparado para liderar, preparado para ganhar outros, preparado para começar um PGM, preparado para dar o próximo passo na fé. Então nós temos vários níveis de compromisso. Quando você observar alguém, preste atenção, ela pode estar em um desses níveis de compromisso. Nossa responsabilidade é levar essas pessoas nessa jornada de crescimento com Jesus. E aí quando chega no comissionado, vai para onde, pastor? Vai para o céu? Morre? Não, irmão, quando chega no comissionado, ele volta para a cidade. Ele tem que ser missionário aonde? No céu? Não, no céu já. E no inferno não adianta, então tem que ser aonde? Na cidade. Tem que ser lá, tem que ser luz lá. A gente forma discípulos e envia discípulos. Sai daqui, meu filho, vai lá ganhar a pessoa para Jesus, vai lá ganhar os outros para Jesus, vai fazer discípulos. Então a gente tem esse ciclo virtuoso, o ciclo da missão. Nós vamos levar a pessoa nessa jornada de compromisso com Deus, até que ela seja enviada novamente. E aqui a gente tem o seguinte passo, preste atenção: cidade, comunidade. Quando a gente chega nesse nível de comprometimento aqui, o de congregação, a gente começa a procurar o quê? Fruto do Espírito. Você está ouvindo Deus? O que Deus está falando com você? O que está mudando na sua vida? O que a sua mulher já falou de você? O que seu esposo está falando de você? E aí, como é que você está? Fruto do caráter. Você leva a pessoa a dar um passo a mais na fé, o comprometido vai produzir fruto do... Aqui é a pessoa que já começou a fazer um trilho de discipulado, já começou a se integrar mais, e a gente começa a abrir espaço para que ela comece a servir, comece a colocar os dons e talentos à disposição da igreja, da comunidade, e ela já vai desenvolvendo esse fruto do serviço, até que o comissionado é aquele que apresenta fruto da... E uma vez apresentando os frutos de obediência, que a gente já sabe como trabalhar aí, a gente envia essa pessoa de novo para a cidade, porque ela já está pronta para ganhar outras pessoas. Aqui não importa que tipo de conteúdo você está ministrando, aqui não importa o tipo de material, experiência do lar, não importa. Todos estão em um nível de compromisso que você precisa identificar e desafiar essa pessoa a dar o próximo passo. Deus tem mais para você, e você tem muito mais para Deus. A gente vai levando as pessoas a se enganjarem, a se comprometerem, para que elas cresçam e sejam enviadas novamente para ganhar a cidade. Isso é fazer discípulos. Faz sentido, irmãos? Encaixou aí? Acho que o pessoal da diretoria, do conselho, que já conheceu esse processo aqui, essa estruturação, acho que ficou mais claro agora também. Mas aqui é em paralelo, a escola bíblica
que é uma escola de formação não só da EBD de domingo, mas é ensino de toda a igreja. Nós precisamos trabalhar para que isso aqui se concretize, é uma jornada. Qual o conteúdo? Não sei. Vai ler lá Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. Você já sabe o que você vai aplicar. Ah, mas lá já tem um material certinho, a gente usa tal coisa. Tudo bem, não atrapalha em nada. Você é um discipulador, você sabe como abordar. Deus vai usar você para ensinar do seu jeito, Deus vai usar você para ministrar aquele conteúdo, mas esse conteúdo é aplicado e você vai direcionar essa pessoa, vai cuidar dessa pessoa. Irmãos, não queremos ser apenas fornecedor de conteúdo. Estou fora. Você sabia que Jesus se recusou a ensinar muita gente? Jesus se recusou a ensinar muita gente? Se recusou a ser um fornecedor de conteúdo. Eu me recuso a ser um fornecedor de conteúdo. Jesus usou até um termo bem pesado: não dei pérolas aos... Pesado. Tem gente que fala que Jesus é paz e amor. Pesado. Mas a gente não pode se deixar encantar, porque nós temos tantas pessoas, tanta gente participando. Não. Nossa preocupação é fazer discípulos que fazem discípulos. A gente sabe que está ganhando o jogo, a gente sabe que está fazendo gol, a gente sabe que está fazendo o que deveria fazer. Toda vez. Não é quando alguém entra aqui. Alguém entrar aqui é fácil, irmão. É fácil. A gente sabe que está ganhando o jogo. Não é quando alguém entra nesse lugar, mas é quando alguém sai daqui com o objetivo no coração: eu vou fazer um discípulo. Aí eu sei que a gente está ganhando o jogo. Aí eu sei que a gente vai iluminar essa cidade. E eu sei que depender de mim, de você, de cada um, nós vamos fazer isso acontecer. Amém? Porque nós estamos engajados nessa missão. Esse é o nosso objetivo. Depois a gente pode esclarecer mais, aprofundar mais nessa jornada de crescimento, mas isso aqui é um material fundamental. Vou compartilhar depois com os irmãos, para que você acompanhe, faça uma planilha, desenvolva, ore, peça a Deus direção, identifique, pelo amor de Deus, quem são as pessoas que Deus está dando você para cuidar. Identifique. No próximo ciclo, faça assim, pelo menos um grupo no WhatsApp, para você incentivar as pessoas, sabe? Eu vou ser muito mais intencional nos meus próximos ciclos, nas minhas próximas aulas, muito mais objetivo. Eu vou aplicar isso daqui de uma forma muito mais cuidadosa. Vale a pena, irmãos. Para todo o resto que você está fazendo, todo o resto. Ah, mas eu tenho que, o evento tal. Não vem no evento, não vem no culto. Mas se você ficar em casa preocupado com isso daqui, você vai estar fazendo a coisa certa. Fique em casa orando, não tem problema. Não tem problema. Fala: pastor, eu não fui hoje, porque hoje eu estou preparando aqui, porque eu quero cuidar do meu PG, e eu estou separando aqui quem é quem, e eu vou cuidar, eu estou ministrando aqui. Ok, está liberado. Olha, eu não pude participar de tal coisa por causa disso, isso. Ok, está liberado. Mas, pelo amor de Deus, faça discípulos. Jesus não mandou a gente fazer evento. Jesus não mandou a gente fazer N atividades e tal. Jesus mandou a gente fazer discípulos. Isso é o fundamental. E eu tenho certeza que se você fizer isso, seu coração vai queimar por Jesus, e você não vai fugir desse lugar, não. Vai marcar o que for, você vai estar aqui. Eu tenho certeza. Coração que queima pela obra de Jesus, pelo trabalho dele, não aguenta. Mas priorize fazer discípulos. Coloque isso aqui como base para você se orientar. Pode ter certeza que Deus vai usar você poderosamente. Amém? E é isso que a gente quer, e é isso que a gente vai viver para a glória de Deus. Refletindo, vocês me dão aí alguns minutos, vocês vão trocar uma ideia rapidinho, uns 10 minutinhos, vamos lá? A gente se divide aí em alguns grupos, e vamos dividir aqui em 5, dá para dividir em 6 grupos aqui, 6 grupos. Nós vamos ter, primeiro grupo, como o ensino da palavra torna a igreja participante ativa na missão. Outro grupo, de que forma a sua sala de aula pode se tornar um espaço de discipulado e envio. O que muda na sua maneira de ensinar quando você entende que está formando discípulos? Vamos lá, rapidinho, vou dar 15 minutos, separem-se aí, eu não vou dizer o que você tem que fazer, vocês
Vai lá. Manda ver, irmãos. Muito bom. Leva para eles, por favor, antes. Obrigado. Pergunta 1 com vocês, não é isso? Como o ensino da palavra torna a igreja participante ativa da missão de Deus no mundo? Podem responder. Compartilhe aí, vamos lá. Era o Nelton, mas ele não quer falar não. Então vamos lá, né? Como o ensino da palavra torna a igreja participante ativa da missão de Deus no mundo, né? E aí a gente, interpretando essa pergunta aqui, né? A gente entendeu que a missão de Deus no mundo é alcançar o perdido. E a partir do momento que a igreja, ela se dispõe, ela se dedica, né, a ensinar a palavra à cidade, que são as pessoas que estão perdidas, ela automaticamente se constitui ativa, né, em participar dessa missão que Deus deixou, que Jesus Cristo deixou. E aí Jesus Cristo, ele iniciou essa missão, e aí antes de subir, como nós falamos aqui, né, antes de subir ao céu, ele deixou essa missão à igreja. Ele não deixou essa missão com outra instituição no mundo. Ele deu à igreja esse privilégio. Então, o ato da igreja se preocupar em ensinar a palavra, que é a vontade de Deus, para as pessoas que estão perdidas no mundo, automaticamente constitui a igreja ativa, né, e participante ativa na missão de Deus no mundo. Muito bom, boa resposta. Próximo. Aí, eu tenho até um negocinho aqui, ó. Olha lá. Descobri que tem um negocinho legal aqui. Próximo. Tem estrelinha. Olha, tem um tamborzinho que fez um tamborzinho aqui, ó. A nossa pergunta aqui é a 2. De que forma sua sala de aula pode se tornar um espaço de discipulado e envio, e não apenas de aprendizado? A gente estava discutindo, né? E aí o que a gente pensou aqui que seria a questão de enfatizar o relacionamento. Tem intencionalidade no relacionamento. Então você é um professor que se relaciona com os seus alunos, né? E assim lança desafios a eles para que eles façam aquilo que na verdade você está fazendo. Porque a gente sabe que como professor você busca conhecimento, você sabe que aquele conhecimento ele te promove. Mas você sabe que aquele conhecimento não é só para você, é para o seu aluno. Então você vai ensinar o seu aluno a ser como você também, que aquele conhecimento que ele vai estar aprendendo ali é para promover ele e outra pessoa. E aí no fim vai ser o que a gente sempre aprendeu sobre fazer missões, né? Quando você vai evangelizar uma pessoa, você fala do que Jesus fez na sua vida. E assim continua, ela fala do que Jesus fez na vida dela, e aí vai falar, e é assim. Aí, ó, vou até colocar... chuvisquinho, agora saiu diferente, ó, vou até sair de novo aí. Ó, tá toda hora saindo de um lugar diferente, ó, chuvisquinho, tô animado com isso aqui. Qual? Vamos lá. O 3, por favor. Muito bom, muito bom. Três. O que muda na sua maneira de ensinar quando você entende que está formando discípulos para viver a missão no dia a dia? Tem muito a ver com tudo que o pastor Davi trouxe, né? Mas acredito que para a gente que já tem ali um histórico de ensino, né? Digamos assim, não vê aquele momento em sala de aula como um momento de só trazer o material, se concentrar no material que você tem, mas ver como oportunidade de identificar comportamentos naqueles irmãos, naqueles alunos, digamos assim, que não são nossos alunos, mas serão nossos discípulos, ou seja, discípulos de Cristo, né? Porque se eu estou aprendendo a ser discípulo de Cristo, eu tenho que citar os exemplos que Cristo me deu, que está na Bíblia, para auxiliar aquela pessoa a chegar ali no comissionado. Isso aí, ser enviado novamente, né? É isso aí, muito bom. A gente tem essa jornada com a pessoa. Vamos lá, calma aí. Aqui. Ó, diferente, foi diferente, rapaz. Vamos lá, pergunta 3, vocês aqui, ó, tamborzinho. Opa.
Vai lá. O que muda na sua maneira de ensinar quando você entende que está formando discípulos para viver a missão do dia a dia? Nós entramos no consenso aqui que não é simplesmente passar o conteúdo, mas sim dar um propósito, né? Então, às vezes fica algo muito monótono, você, eu vou estudar porque eu tenho que ensinar o irmão isso, mas não, o que o irmão pode levar para a vida dele com o que eu vou passar neste domingo, né? O que vai ser repassado para ele e levar a refletir, trazer isso para o dia a dia. Achei bem interessante o que foi abordado hoje, que foi justamente com a pergunta 3, nos pergunta. Isso aí, te levar a pessoa a produzir algo, né? A gente não quer que a pessoa aprenda algo, a gente quer que a pessoa faça algo. Isso muda tudo, né? Produza algo, né? É um fruto que ela vai produzir, não é isso? Vamos lá, pergunta 2. As perguntas de... Deixa eu ler aqui, meu papel está dobrado. De que forma a sua sala de aula pode se transformar em um espaço de discipulado e envio, não apenas de aprendizado? Na nossa roda aqui rolou, acho que 3 tópicos principais, que foi primeiro a parte do desafio. A gente está realmente fazendo uma força para a pessoa estar mudando, se desafiando para isso. Porque nada adianta a gente deixar a pessoa acomodada, deixar ela no espaço dela de conforto e deixar ela cometendo as mesmas coisas, senão ela vai estar sempre no mesmo nível e nunca vai avançar. A outra parte que trouxeram aqui foi a parte de trazer aprendizados práticos, trazer isso realmente para a vida da igreja. Porque nada adianta a gente ler os mais diversos livros, com os pregadores mais famosos do mundo, com não sei tantas histórias, sendo que a gente não consegue sequer aplicar na nossa vida. A gente não consegue trazer para a nossa realidade, porque cada pessoa vive uma realidade diferente. Sim. Imagina uma pessoa que viveu 30, 40 anos atrás, que desconhece o que a gente conhece, desconhece a nossa capacidade de fazer aquilo que a gente pode fazer na nossa comunidade. E isso tudo converge no ponto principal, que é trazer realmente o propósito para aquilo, trazer realmente o caminho e a visão de que a gente deve ter realmente toda vez que a gente ensina, seja dentro de sala de aula, seja na nossa própria casa, seja em qualquer lugar que a gente exerça esse papel de ensinar, de transmitir conhecimento, porque a gente está sempre enviando, a gente está sempre fazendo um ensino missionário, e foi isso que a gente comentou tudo. Muito Obrigado. bom, muito bom. Aí, ó, confetinho e... Olha, vocês já pararam para pensar assim? A gente diz assim, a gente tem que ser santo, a gente tem que ser santo. Mas por que a gente tem que ser santo? Já pararam para pensar nisso? A gente tem que ser santo para cumprir a missão. A gente tem que ser santo, e a leitura da galerinha. A gente tem que ser santo para cumprir a missão. A gente tem que ser santo para alcançar esse objetivo, um propósito para a nossa santidade. Se você às vezes ficar falando para o pessoal, você tem que largar esse vício, tem que largar isso, tem que deixar aquilo, querido, coloca a missão, corre atrás da missão, você vai esquecer seus vícios, suas paixões, suas preocupações, meu irmão, corre atrás da missão que tu vai ver a tua vida sendo transformada. É isso que muda tudo, irmãos, é isso que faz tudo ganhar sentido na nossa vida. Vamos lá, irmãos, rufem os tambores. Bem, manda ver. A gente ficou com a pergunta 1, né? Como o ensino da palavra torna a igreja participante ativa da missão de Deus no mundo. Tentar resumir aqui o que a gente conversou, mas assim, nós entendemos que a igreja, entre muitas responsabilidades, tem a responsabilidade da instrução. E a instrução deve estar baseada justamente em edificar os irmãos, mostrar para os irmãos, os irmãos entendam a missão que Deus tem para nós. Qual é a nossa missão aqui na terra como filhos de Deus, né? Então a Bíblia seria um guia, de instrução para isso. A gente tem até uma frase que eu achei muito legal, que foi anotada: uma igreja bem ensinada entende que todo cristão é chamado a viver em missão. Isso aí. Então, o ensino da palavra na igreja é justamente para tornar essa igreja... A gente entrou na discussão aqui de quantas igrejas é dito a palavra, é falado sobre Cristo, mas a igreja não é uma participante ativa, né? A igreja é um ativismo, mas ela não é ativa nessa missão que Deus colocou para nós como cristãos, né? Como filhos. Verdade. Muito bom, verdade. Aqui, ó, confetezinho, parabéns. Eu sei que a gente, muitas das vezes, pode se perder, e
nós precisamos estar sempre lembrando, sempre com esse foco, sabe, em todos os lugares, falando, olha, o que Deus está falando com você, como que Deus está usando a sua vida e por quem que você está orando. São perguntas-chave que a gente precisa ter sempre, como discipuladores, como formadores de discípulos que vão multiplicar. Então, esse é o nosso chamado. O ensino é para um propósito, é para um objetivo. Algo que pode complementar a aula de hoje, a mensagem sobre os bastidores da igreja, ensino que multiplica. O ensino que multiplica vai ajudar você. Foi no domingo passado, retrasado, nós abordamos sobre isso, eu falei sobre isso. Eu acho que vai ser um complemento excelente para essa aula de hoje, para esse bate-papo. E é isso, vamos crescendo, vamos desenvolvendo como igreja, é uma honra poder servir aos irmãos. Nós vamos ter agora um momento de comunhão, tá certo? Quero orar, vamos ficar em pé, vamos orar, falar com Deus. Muito obrigado aos queridos pela busca, pela dedicação. Os próximos a gente vai aprofundar mais nisso, mas eu creio que o que a gente já recebeu aqui é fundamental para lançar as bases para aquilo que a gente vai fazer durante esse ano. Não importa o que, tenha em mente, independente do conteúdo, tem um próximo nível para alguém. E a sua responsabilidade, desde as crianças, todos. Aqui não estamos falando de idade, não estamos falando de nada disso, tempo de igreja, nada disso. É maturidade que pode ser desenvolvida em cada um de nós para a missão. Vamos orar? Pai, muito obrigado porque a missão é o motor da nossa vida, ela nos dá propósito, e obrigado porque nós encontramos Jesus, e essa missão nos encontrou também, e agora nós queremos multiplicar, levar isso adiante, queremos fazer discípulos. Ajuda-nos a partir de cada área do ensino, seja nas escolas de treinamento, sejam nos cursos, ó Deus, sejam na escola bíblica, no trilho que a gente vai ter, e seja pessoalmente, individualmente, no PG. Deus, nos ajude a sermos discipuladores, aqueles que vão ensinar de uma forma ao cumprimento da missão. É o que nós pedimos, Senhor. Usa cada um dos meus irmãos, confirma no coração deles esse chamado, que o Senhor continue a capacitá-los, continue a ajudá-los nesse propósito, para que a gente possa ver essa igreja fazendo discípulos e enviando para iluminar a cidade. Cada um de nós seja parte disso, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém.